Olá, espero que esteja tudo bem com você. E eu fico muito contente pelo canal J. Carlos de Andrade fazer parte da sua descoberta sobre a lei da atração e os princípios da mecânica quântica. Mas não é só isso. Quero agradecer pela paciência e generosidade de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e ainda o seu like na publicação. Além disso, muito obrigado por deixar correr os poucos anúncios que são veiculados pelo YouTube. Como eu tenho dito, é a lei da atração atuando para mim, para você e para os que anunciam nesta plataforma. Creio que esteja gostando da obra O Jogo da Vida e como vencer este desafio de Florence Scovel Shinn, que tem a tradução e a adaptação de Samuel de Castro. A leitura é amadora de J. Carlos de Andrade para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Terceira parte. A lei do karma e a lei do perdão. O homem é recompensado somente na medida do que também ele oferece. O jogo da vida é como se fosse um jogo de bumerangues. Os seus pensamentos, fatos e palavras voltam para si mais cedo ou mais tarde, com espantosa exatidão. Trata-se da lei do karma, que na língua sânscrito significa volta, retorno, rebate. O que quer que o homem semear, assim vai colher. Por exemplo, uma amiga contou-me esta história acerca dela mesma, que ilustra essa lei. Ela disse-me: meu karma se manifesta através de uma tia minha, pois o que quer que eu diga para ela, alguém vem e diz para mim. Fico sempre irritada em casa e certo dia eu disse à minha tia, que conversava comigo durante o jantar: não fale mais, eu quero comer em paz. No dia seguinte, eu estava almoçando com uma mulher a quem eu queria impressionar. Eu falava animadamente quando ela me disse: não fale mais, eu quero comer em paz. A minha amiga tem alta consciência, de modo que o seu karma retorna a ela muito mais rapidamente do que a alguém no plano mental. Quanto mais conhece o homem, tanto mais responsável ele é, e uma pessoa com o conhecimento da lei espiritual e que não a pratique, sofre grandemente em consequência disso. Aspas. O temor ao Senhor, lei, representa o início da sabedoria. Se lermos na palavra Senhor a lei, isso tornará muitas passagens da Bíblia muito mais claras. Aspas. A vingança é minha, eu darei a contrapartida, diz o Senhor. Lei. É a lei que executa a vingança
e não Deus. Deus vê o homem perfeito, criado à sua própria imagem, imaginação, e ao qual é dado poder e domínio. Esta é a ideia perfeita do homem, registrada no Espírito Divino, à espera do reconhecimento do homem. Porquanto o homem só pode ser aquilo que ele acredita ser, e somente atinge aquilo que acredita atingir. Nada jamais acontece sem que haja um espectador. Trata-se de um ditado antigo. O homem primeiro vê o seu fracasso ou sucesso, sua alegria ou mágoa, antes que isso passe a ter visibilidade concreta a partir das cenas desenhadas em sua própria imaginação. Observamos isso na mãe que visualiza a doença para seu filho, ou na mulher que vê o sucesso de seu marido. Jesus Cristo disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A obediência precede a autoridade, e a lei obedece ao homem quando este obedece à lei. A lei da eletricidade deve ser obedecida antes que esta se torne uma serva do homem. Ao ser manipulada de forma ignorante, ela se torna uma inimiga mortal do homem. Tal se passa também com as leis do Espírito. Uma mulher de grande força de vontade desejou possuir uma casa que pertencia a um conhecido e frequentemente mentalizava imagens dela mesma vivendo naquela casa. Com o passar do tempo, o homem morreu e ela mudou-se para a casa. Vários anos mais tarde, ao tomar conhecimento da lei espiritual, ela me perguntou: "Você acha que eu tive alguma coisa a ver com a morte daquele homem?" Ao que respondi: "Sim, pois o seu desejo foi tão forte que tudo abriu caminho para ele, mas você pagou a sua dívida kármica. O seu marido, a quem amava com tamanha devoção, veio a falecer logo depois, e a casa se tornou um elefante branco em suas mãos durante anos. O proprietário do imóvel, contudo, poderia não ter sido afetado pelos pensamentos dela se tivesse sido positivo na verdade, e não o seu marido, mas ambos estavam sob a lei do karma. A mulher deveria ter dito, ao sentir o grande desejo de possuir a casa: "Infinita inteligência, dai-me a casa certa, que seja tão encantadora quanto esta, a casa que será minha por direito divino." Fecha aspas. A escolha divina teria trazido perfeita satisfação a todos e para o bem de todos. O padrão divino constitui o único padrão seguro a se seguir. O desejo constitui um tremendo poder, devendo assim ser dirigido aos canais corretos. Caso contrário, a consequência será
o caos. Ao demonstrar o desejo, o mais importante é o primeiro passo, ou seja, pedir da maneira correta. O homem somente deve pedir aquilo que é seu por direito divino. Voltando ao exemplo ilustrado, se a mulher tivesse tomado esta atitude, se esta casa que eu tanto desejo tiver de ser minha, não a poderei perder, mas se não tiver, dai-me uma equivalente. Fecha aspas. O homem poderia ter se decidido a mudar harmoniosamente, tivesse sido esta a escolha divina para ela, ou uma outra casa a teria substituído. Qualquer coisa que seja forçada a manifestar-se através da vontade pessoal será sempre obtida por mal e será sempre mal sucedida. O homem é advertido por Deus: seja feita a minha vontade, não a tua. E o curioso é que o homem simplesmente consegue aquilo que deseja quando abre mão de sua vontade pessoal, permitindo assim que a inteligência infinita trabalhe através dele. Aspas. Permanecei à espera e vereis a salvação do Senhor. Lei. Fecha aspas. Uma mulher chegou a mim com grande sofrimento. Sua filha havia decidido empreender uma viagem muito arriscada e a mãe estava cheia de medo. Ela dizia que tinha recorrido a todo tipo de argumento, havia apontado os perigos a serem confrontados e havia proibido a filha de partir, mas esta tornava-se cada vez mais rebelde e determinada a viajar. Eu disse para a mãe: você está impondo a sua vontade pessoal sobre a sua filha, o que a senhora não tem o direito de fazer. E o seu medo da viagem está apenas atraindo a mesma, pois o homem atrai aquilo que teme. Fecha aspas. E acrescentei: deixe estar e descuide-se disso. Ponha-o nas mãos de Deus e utilize esta afirmação. Aspas. Eu coloco esta situação nas mãos do infinito amor e sabedoria. Se esta viagem constitui o plano divino, eu a abençoo e não mais resisto a ela. Mas se não for algo divinamente planejado, dou graças para que ela seja agora desfeita e dissipada. Fecha aspas. Um dia ou dois depois daquilo, a sua filha lhe disse: Mãe, eu desisti da viagem. E a situação voltou à sua natural nulidade. É aprender a esperar o que parece tão difícil para o homem. Tratarei mais profundamente desta lei no capítulo sobre a não resistência. Darei um outro exemplo de semear e colher que aconteceu de maneira muito curiosa. Uma mulher veio me dizer
que havia recebido uma nota falsa de $20 que lhe foi dada no banco. Ela se encontrava muito perturbada, e disse: as pessoas lá no banco nunca vão reconhecer o seu erro. Eu respondi: vamos analisar a situação e descobrir por que você a atraiu. Ela pensou alguns momentos e exclamou: já sei. Eu mandei algum dinheiro falso para uma amiga, só por brincadeira. Assim, a lei havia enviado de volta para ela o mesmo dinheiro, pois a lei não sabe nada sobre anedotas. Eu disse: agora vamos clamar a lei do perdão e neutralizar a situação. A cristandade está fundada na lei do perdão. Cristo nos redimiu da maldição da lei do karma. O Cristo que existe dentro de cada homem e a sua redenção e salvação de todas as condições de imperfeição. Então eu disse: infinito Espírito, nós clamamos a lei do perdão e regozijamos de que ela esteja sob a graça e não sob a lei, e de que ela não pode perder estes $20 que são dela por direito divino. Eu disse: agora volte ao banco e diga a eles sem medo que o dinheiro lhe foi dado por engano. Ela obedeceu e, para sua surpresa, eles se desculparam e deram-lhe uma outra nota e a trataram de forma extremamente polida. De modo que o conhecimento da lei concede ao homem o poder de livrar-se de seus erros. O homem não pode forçar no exterior a parecer o que ele não é. Se ele desejar riqueza, deve primeiro ser rico na consciência. Por exemplo, uma amiga veio a mim pedir um tratamento para conseguir a prosperidade. Ela não tinha muito interesse nos assuntos domésticos e a sua casa estava sempre desorganizada. Eu lhe disse: se você quer ser rica, deve primeiro ser organizada. Todos os homens com grande riqueza são organizados, e a organização é a primeira das leis divinas. Acrescentei: você nunca se tornará rica com um palito de fósforo queimado, fincado na almofada de agulhas. Fecha aspas. Ela tinha um bom senso de humor e começou imediatamente a colocar a casa em ordem. Rearrumou a mobília, ajustou as gavetas da cômoda, limpou os tapetes e logo fez uma grande realização financeira. Ganhou um presente de um parente. A mulher, por si própria, se refez e mantém-se acomodada financeiramente por estar sempre atenta à prosperidade que se aparenta e a que se espera, sabendo que Deus é a sua provisão. Muitas pessoas ignoram o fato
de que presentes e coisas são investimentos e que a acumulação e economia invariavelmente levam à perda. Há o que se espalha e ainda assim aumenta, e há o que se segura mais do que precisa, mas tende à carência. Conheci um homem que queria comprar um casaco de pele. Ele e sua mulher foram a várias lojas, mas não encontraram o que queriam. Ele dizia que eram todos de aparência barata. Por fim, mostraram a ele um casaco e o vendedor disse que era avaliado em $1.000, mas que o gerente lhe poderia vender por $500, já que se tratava de fim de estação. Suas posses financeiras chegavam a cerca de $700. Uma mente que raciocina teria pensado: você não pode gastar quase toda sua economia em um casaco. Mas ele era muito intuitivo e nunca raciocinava. Virou-se para sua esposa e disse: se eu comprar este casaco, farei um montão de dinheiro. Então, a sua esposa consentiu por fraqueza. Cerca de um mês depois, ele recebeu uma comissão de $10.000. O casaco o fez sentir-se tão rico que o ligou ao sucesso e à prosperidade. Sem o casaco, ele não teria recebido a comissão. Foi um investimento que pagou altos dividendos. Se o homem ignorar essa espécie de sinal que tem a ver com gastar ou dar presentes, a mesma quantia de dinheiro será gasta de uma outra maneira infeliz ou desinteressante. Por exemplo, uma mulher me disse, no dia de ação de graças, que havia informado a família que eles não poderiam fazer o jantar de ação de graças. Ela tinha o dinheiro, mas decidiu economizá-lo. Alguns dias mais tarde, alguém entrou em seu quarto e retirou da gaveta da cômoda a exata quantia de dinheiro que o jantar lhe teria custado. A lei sempre ampara o homem que gastar sem temor, mas com sabedoria. Uma de minhas alunas estava fazendo compras com o seu sobrinho. A criança pedia um brinquedo, o qual ela lhe disse que não poderia comprar. Ela logo percebeu que estava atraindo a carência e não reconhecia que Deus era a sua provisão. Então, ela comprou o brinquedo e, a caminho de casa, conseguiu achar na rua a mesma quantia de dinheiro que havia pago por ele. A provisão do homem é inesgotável e infalível quando se tem total confiança, mas a fé ou a confiança devem preceder a demonstração. Aspas. Que lhe seja feito de acordo com a sua fé. A fé é a substância das coisas que se espera, a evidência das coisas que não se veem, pois a fé
mantém a visão firme e as figuras negativas são dissolvidas e dissipadas. E, na devida estação, colheremos se perseverarmos. Jesus Cristo trouxe a boa nova, o Evangelho, de que havia uma lei superior à lei do karma e de que aquela lei transcende a lei do karma. Trata-se da lei da graça ou o perdão. Trata-se da lei que liberta o homem da lei da causa e efeito, a lei da consequência, sob a graça e não sob a lei. Aprendemos que neste plano, o homem colhe aonde ele nem sequer semeou. As dádivas de Deus são simplesmente derramadas sobre ele. Tudo que o reino conceder será dele. Este contínuo estado de graça está à espera daquele que tenha se libertado do pensamento humano ou mundano, terreno. O pensamento mundano é aquele do pecado, da doença e da morte. Cristo viu neste pensamento sua absoluta irrealidade e afirmou que a doença e a dor passarão e a própria morte, o último inimigo, será vencido. Agora sabemos que, do ponto de vista científico, a morte poderia ser vencida ao estamparmos nosso subconsciente com a convicção de obter eterna juventude e vida eterna. O subconsciente, sendo simplesmente força sem direção, aceita e cumpre ordens sem as questionar. Ao trabalharmos sob a direção do supraconsciente, o Cristo ou o Deus que existe dentro de cada ser humano, a ressurreição do corpo será alcançada. O homem já não mais deitará e entregará o seu corpo à morte, mas será transformado em um corpo elétrico, tal como decantado por Walt Whitman, pois a cristandade se fundamenta no perdão dos pecados e em um túmulo vazio. A leitura e a amadora de J. Carlos de Andrade para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Livrando-se do jugo, impressionando o subconsciente. Quando o homem conhece as suas próprias forças e as capacidades da sua mente, o seu grande desejo é encontrar uma forma rápida e fácil de impressionar o subconsciente com o bem, pois simplesmente o conhecimento intelectual da verdade não trará resultados. Em meu próprio caso, descobri que a forma mais fácil reside em livrar-se do jugo. Um metafísico certa vez explicou isso da seguinte maneira. Disse ele: o único fenômeno que dá peso a qualquer coisa na natureza é a lei da gravidade. E se uma pedra pudesse ser levada para o alto
e fora do planeta, não haveria nenhum peso sequer naquela pedra. E foi isso que Jesus, Cristo, quis dizer quando afirmou: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fecha aspas. Ele havia superado a vibração terrena e funcionava no reino da quarta dimensão, onde somente há perfeição, plenitude de vida e de alegria. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ainda: tomai o meu jugo sobre vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fecha aspas. Aprendemos também com o Salmo 55 que devemos deitar o seu fardo nas mãos do Senhor. Muitos outros trechos da Bíblia afirmam que a batalha é de Deus e não do homem, e que devemos sempre estar alerta e testemunhar a salvação do Senhor. Isso indica que a mente supraconsciente, ou o Cristo dentro de nós, constitui o departamento que luta a batalha do homem e o liberta dos seus jugos. Vemos, portanto, que o homem violará a lei se insistir em carregar um jugo, e um jugo significa um pensamento ou condição adversa, e este pensamento ou condição tem suas raízes no subconsciente. Parece impossível fazer qualquer progresso ao dirigir o subconsciente a partir do consciente ou raciocínio, uma vez que o raciocínio, intelecto, é limitado em suas concepções e cheio de dúvidas e medos. Assim, quão científico é o livrar-se do jugo e transferi-lo à mente supraconsciente, ou o Cristo dentro de nós, onde o mesmo torna-se leve, ou é dissolvido e atirado para dentro de sua nulidade natural. Por exemplo, uma certa pessoa que tinha grande carência de uma soma em dinheiro, tornou-a pequena, transferindo-a para o Cristo interior, o supraconsciente, com a seguinte afirmação, aspas, livro-me deste jugo de carência e o transfiro ao Cristo dentro de mim, libertando-me para ter em plenitude. Fecha aspas. O acreditar na carência era o seu jugo, e à medida que se libertou desse jugo, transferindo-o para o supraconsciente, com sua crença na plenitude, uma avalanche de recursos foi o que obteve como resultado. Lemos que o Cristo que está em você é a esperança da glória. Um outro exemplo. Uma de minhas alunas havia recebido um novo piano e não havia espaço no seu estúdio para ele, até que ela retirasse dali o piano velho.
Ela ficou num estado de perplexidade. Ela queria guardar o piano velho, mas não sabia para onde mandá-lo. Ela ficou desesperada, já que o novo piano estava para ser entregue imediatamente. De fato, ele já estava a caminho, sem lugar aonde colocar. Ela disse que ocorreu-lhe repetir o seguinte: livrar-me-ei deste jugo e o transferirei para o Cristo dentro de mim e seguirei meu caminho em paz. Fecha aspas. Momentos mais tarde, seu telefone tocou e uma amiga dela perguntou se ela não poderia alugar-lhe um piano. E assim, o piano velho foi retirado, alguns minutos antes que o novo chegasse. Conheci uma mulher que tinha como jugo o seu ressentimento. Ela então disse: liberto-me desse jugo e o transfiro para o Cristo dentro de mim, e seguirei meu caminho em paz para ser amável, harmoniosa e feliz. Fecha aspas. O Todo-Poderoso, supraconsciente, transbordou seu subconsciente com amor e toda a sua vida se transformou. Durante anos, o ressentimento a havia mantido num estado de tormenta e aprisionado a sua alma, a mente subconsciente. A afirmação deve ser feita repetidamente, às vezes por horas a fio, silenciosamente ou de forma audível, sempre em quietude, mas com determinação. É o que se pode comparar com carregar as baterias. Devemos sempre recarregar nossas baterias com palavras ditas e repetidas. Tenho observado que, ao livrar-se do jugo, após algum tempo, a pessoa parece ver mais claramente. É impossível ter uma visão clara enquanto nós nos conservarmos sob o jugo da mente carnal. Dúvidas e medos asfixiam a mente e o corpo, e a imaginação rebela-se, atraindo a desgraça e a doença. Ao repetirmos firmemente a declaração: livro-me deste jugo e o transfiro ao Cristo dentro de mim, e sigo meu caminho em paz. Fecha aspas. A visão aclara-se e a ela segue-se uma sensação de alívio, e mais cedo ou mais tarde vem a manifestação do bem, seja na forma de saúde, alegria ou plenitude. Uma de minhas alunas certa vez pediu-me que explicasse a escuridão que antecede o alvorecer. Eu me referi, num capítulo anterior, ao fato de que, antes da grande demonstração, tudo parece ir mal, e uma profunda depressão obscurece o consciente. Isso significa que o subconsciente está emanando as dúvidas e medos de todos os tempos. Essas velhas reminiscências do subconsciente emergem à superfície
para serem atiradas fora. É aí então que o homem deve bater palmas e, como Josafá, dar graças pelo fato de estar salvo, muito embora ele pareça ordenado e manipulado pelo inimigo, a situação de carência ou de doença. E continuou a aluna: por quanto tempo deve alguém manter-se na escuridão? E eu respondi: até que essa pessoa possa enxergar no escuro, e livrar-se do jugo faz com que a pessoa possa enxergar no escuro. Fecha aspas. A fim de impressionar o subconsciente, uma fé vívida é sempre essencial. A fé sem a ação já está morta. Nestes capítulos, tentei abordar essa questão. Jesus Cristo demonstrou fé ativa quando ele comandou que a multidão se sentasse no chão, antes de ele dar graças pelos pães e pelos peixes. Darei ainda um outro exemplo para mostrar quão necessário esse passo é de fato. A fé ativa constitui a ponte sobre a qual o homem passa para atingir a sua terra prometida. Através de um mal-entendido, uma mulher acaba se separando do marido, a quem amava tão profundamente. Ele recusou todos os pedidos de reconciliação e não queria comunicar-se com ela de maneira nenhuma. Ao travar conhecimento da lei espiritual, ela renegou a aparência da separação. Ela fez esta declaração: na mente espiritual não existe a separação. Portanto, eu não posso estar separada de meu amor e companheiro, que é meu por direito divino. Fecha aspas. Ela demonstrou ativa fé ao arranjar para ele um lugar à mesa todos os dias, desta forma impressionando o subconsciente com uma imagem de seu regresso. Mais de um ano se passou, mas ela nunca desistiu de sua vontade, e um dia ele apareceu e entrou. O subconsciente sempre se impressiona com a música. A música tem uma qualidade quadridimensional e liberta a alma de seu aprisionamento. Ela faz coisas maravilhosas parecerem possíveis e fáceis de realizar. Tenho uma amiga que utiliza o seu aparelho de som diariamente com este propósito. Isso a coloca em perfeita harmonia e libera a imaginação. Uma outra mulher dança enquanto faz suas afirmações. O ritmo e a harmonia da música e movimento carregam as suas palavras com tremenda força. O estudante também deve lembrar-se de não desprezar o dia das pequenas coisas. Invariavelmente, antes de uma demonstração, vem primeiro os sinais de terra à vista. Antes que Colombo chegasse à América, ele via
pássaros e algas que lhe demonstravam estar próximo de terra. Então, é preciso que haja uma demonstração. Mas, frequentemente, o estudante confunde a demonstração com a realização, e isso o deixa desapontado. Por exemplo, uma mulher certa vez pediu por um conjunto de pratos, e não muito tempo depois, uma amiga lhe deu um prato que estava velho e rachado. Ela me procurou dizendo: "Bem, eu pedi um conjunto de pratos e tudo que consegui foi um prato quebrado." Eu respondi: o prato era apenas sinais de terra à vista. Ele mostrou que os seus pratos estavam chegando. Olhe para ele como sendo os seus pássaros e as algas marinhas. E não muito tempo depois, os pratos vieram. Um contínuo fazer de contas impressiona o subconsciente. Se alguém faz de conta que é rico e faz de conta que é bem-sucedido, no devido tempo colherá os frutos. Já notaram como as crianças estão sempre a fazer de contas? A menos que vós vos converteis e tornar-vos crianças novamente, não herdareis o reino dos céus. Fecha aspas. Por exemplo, conheci uma mulher que era muito pobre, mas ninguém conseguia fazê-la sentir-se pobre. Ela ganhou uma pequena quantia de dinheiro de alguns amigos ricos que constantemente a faziam recordar de sua condição de pobreza e de que fosse cuidadosa e econômica. Independentemente de suas admoestações, ela gastou tudo o que ganhara na compra de um chapéu ou dando um presente a alguém, e seu estado de espírito permanecia sempre em êxtase. Seus pensamentos eram sempre centrados em roupas bonitas, em anéis e outras coisas, mas sem nutrir inveja dos outros. Ela vivia num mundo das maravilhas e somente a riqueza parecia real para ela. Não demorou muito até que se casou com um homem rico, e os anéis e outras coisas tornaram-se concretos. Eu não sei se aquele homem que apareceu era a escolha divina, mas a opulência tinha de se manifestar na vida daquela mulher, uma vez que ela somente imaginava a opulência. Não há paz ou felicidade para o homem até que ele tenha apagado todo o medo dentro do seu subconsciente. O medo constitui uma energia mal dirigida e deve então ser redirecionada ou transmudada em fé. Jesus Cristo disse: "Por que temeis, ó homens de pouca fé? Tudo é possível àquele que crê." Tantas vezes meus leitores me perguntam: como é que posso livrar-me do medo? E eu respondo: aproximando-se e enfrentando a coisa de que você
tem medo. O leão mostra a sua ferocidade a partir do medo que você tem dele. Aproxime-se do leão e ele se irá embora. Tente fugir dele e ele perseguirá você. Mostrei em capítulos anteriores como o leão da carência desapareceu quando a pessoa gastava o dinheiro sem ter medo, demonstrando fé em que Deus era o seu suprimento, seu pastor, e, portanto, nada faltaria àquela pessoa. Muitos de meus leitores têm se emergido dos laços da pobreza e têm agora em plenitude, simplesmente após perder o medo de deixar o dinheiro escapar. O subconsciente impressiona-se com a verdade de que Deus é o doador e a dádiva. Portanto, sendo a pessoa única com o doador, será também única com a dádiva. Quão esplêndida declaração será então! Eu agora dou graças a Deus, o doador pela dádiva que é Deus. Fecha aspas. Por tanto tempo, o homem tem se separado de seu bem e seu supridor por meio de pensamentos de separação e de falta, que às vezes é preciso dinamite para desalojar essas falsas ideias de dentro do seu subconsciente. E a dinamite poderá ser uma grande situação ou problema. Vimos na ilustração antes referida como a pessoa foi libertada de seus laços ao demonstrar destemor. O homem deve observar-se a cada hora para detectar se o motivo que o move é o medo ou a fé. Escolhei ainda hoje a que deveis servir, ao medo ou à fé. Talvez o medo tenha a ver com algo da personalidade. Então, não evite as pessoas que são temidas. Esteja pronto a enfrentá-las de maneira regozijante. E elas lhe darão provas ou de serem elos dourados na corrente do seu bem, ou de que desaparecerão harmoniosamente do seu caminho. Quem sabe o medo que se tem relacione-se com a doença ou com os germes. Então, a pessoa deve procurar não temer esse tipo de situação, uma vez que o medo carrega o homem para baixo, ao nível dos próprios germes. Naturalmente que o germe que causa a doença é o produto da mente carnal, já que todo e cada pensamento deverá objetivar-se. Os germes não existem no supraconsciente ou mente divina, portanto são o produto da vã imaginação humana. Num piscar de olhos, a libertação do homem virá quando ele compreender que não existe poder no mal. O mundo material se desvanecerá
E o mundo da quarta dimensão, o mundo das maravilhas, se manifestará. Aspas. E eu vi um novo céu e uma nova terra, e não haverá mais morte, nem sofrimento, nem choro, nem tampouco haverá mais dor, pois as coisas de antes já terão passado. Fecha aspas. O amor. A leitura é amadora de J. Carlos de Andrade para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Cada ser humano que vive neste planeta está apenas iniciando a sua experiência com o amor. Disse Jesus: um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros. Fecha aspas. Os Pensky afirma em Tertium Organum que o amor é um fenômeno cósmico e que abre para o homem a perspectiva de um mundo na quarta dimensão, o mundo das maravilhas. O verdadeiro amor é altruísta e livre do medo. Ele derrama-se sobre o objeto de sua afeição sem cobrar qualquer retorno. A sua alegria é a alegria da doação. O amor é Deus em manifestação. É a mais forte força magnética que existe no universo. O amor puro e desinteressado atrai para si a si mesmo. Ele não necessita buscar ou exigir. Quase ninguém tem a mais fraca concepção do que seja o verdadeiro amor. O homem é egoísta, tirânico ou amedrontado em suas afeições, perdendo assim a coisa que ama. O ciúme é o pior inimigo do amor, pois a imaginação causa furor ao ver o ser amado atraído por outra pessoa, e invariavelmente esses medos se materializam se não forem neutralizados. Por exemplo, uma mulher chegou para mim com profunda aflição. O homem que a amava a havia abandonado por outra mulher e disse nunca teve a intenção de casar-se com ela. Ela estava partida com ciúmes e ressentimentos e disse ter esperança de que ele sofresse como a fez sofrer. E disse mais: como é que ele podia me deixar se eu o amava tanto? Fecha aspas. Eu lhe respondi: você não está amando aquele homem, mas sim a odiá-lo. E acrescentei: você nunca poderá receber aquilo que nunca deu. Dedique um perfeito amor e receberá um perfeito amor. Aperfeiçoe-se no amar esse homem. Dê a ele um amor perfeito, altruísta, sem exigir nada em troca. Não o critique nem o condene, e o abençoe onde quer que ele esteja. Ela respondeu: não, eu não o abençoarei, a não ser que eu saiba onde ele está. Eu disse:
Bem, isso não é um verdadeiro amor. Quando se oferece um verdadeiro amor, um amor verdadeiro retornará para você, seja desse homem ou de um equivalente seu. Pois se esse homem não for a escolha divina, você não o vai querer. Como você é única com Deus, você será única com o amor que pertença a você por direito divino. Fecha aspas. Vários meses se passaram e as coisas permaneceram mais ou menos na mesma, mas ela estava a trabalhar de maneira consciente dentro de si mesma. Eu disse: quando você não estiver mais perturbada pela crueldade dele, ele cessará de ser cruel, uma vez que você estará atraindo isso através de suas próprias emoções. Fecha aspas. Então contei a ela sobre uma irmandade na Índia que nunca dizia bom dia uns aos outros. Em vez disso, eles usavam estas palavras: eu saúdo a divindade que está dentro de você. Fecha aspas. Eles saudavam a divindade que contém cada ser humano e também os animais selvagens na floresta, e eles nunca se machucavam ou feriam, pois viam somente a Deus dentro de cada ser vivente. Então, eu disse a ela: saúde a divindade nesse homem e diga: vejo em você apenas o ser divino. Vejo você como Deus vê você, perfeito, feito à sua própria imagem e semelhança. Fecha aspas. Ela começou a achar que se tornava mais equilibrada e começou gradativamente a perder aquele seu ressentimento. Ele era capitão e ela sempre o chamava de o Cap. Um dia, ela disse repentinamente: Deus abençoe o Cap, onde quer que ele esteja. Eu respondi: agora sim, isso é amor verdadeiro. E quando você fechar um círculo completo, já não será mais perturbada pela situação. Você terá o seu amor ou atrairá um seu equivalente. Fecha aspas. Eu estava de mudança nessa altura e não dispunha de um telefone. Então estava fora do alcance dela por algumas semanas, até que uma manhã eu recebi uma carta que dizia: estamos casados. Liguei para ela na minha primeira oportunidade e minhas primeiras palavras foram: o que aconteceu? Ela exclamou: oh, um milagre! Um dia eu acordei e todo o sofrimento tinha cessado. Eu o vi naquela noite e ele pediu-me em casamento. Uma semana depois, estávamos casados e desde então nunca vi homem mais dedicado. Fecha aspas. Existe um velho ditado assim: ninguém é seu inimigo, ninguém é seu amigo, todos são seus professores. Fecha aspas.
Então, devemos ser às vezes impessoais e descobrir o que cada pessoa tem a nos ensinar, e logo aprenderemos nossas lições e seremos livres. O homem que amava aquela mulher estava lhe ensinando o amor altruísta que cada pessoa, mais cedo ou mais tarde, precisará aprender do que se trata. O sofrimento não é necessário para o desenvolvimento do homem. É o resultado da violação da lei espiritual. Mas poucas pessoas parecem ser capazes de acordar de seu sono da alma sem ele. Quando as pessoas estão felizes, elas, em geral, se tornam egoístas e automaticamente a lei do karma entra em cena e ação. O homem frequentemente sofre a perda mediante a falta da apreciação. Conheci uma mulher que tinha um marido muito bom, mas ela sempre dizia: "Não ligo a mínima o fato de ser casada, mas isso não tem nada contra o meu marido. Eu simplesmente não tenho interesse pela vida de casada." Fecha aspas. Ela nutria outros interesses e raramente lembrava-se de que tinha um marido. Ela somente pensava nele quando ela o via. Um dia, o seu marido disse a ela que estava apaixonado por outra mulher e se foi. Ela veio à minha busca com mágoa e ressentimento. Eu lhe disse: "Trata-se exatamente daquilo que você pediu. Você disse que não ligava a mínima para o fato de ser casada. Daí, o subconsciente trabalhou no sentido de fazer com que você ficasse descasada." Ela disse: "Ah, sim. Pois bem, as pessoas conseguem o que querem e daí sentem-se magoadas por isso." Fecha aspas. Ela logo entrou em perfeita harmonia com a situação e reconheceu que ambos ficaram mais felizes separados. Quando uma mulher fica indiferente ou crítica e deixa de ser uma inspiração para o seu marido, ele perde o estímulo que existia em sua relação anterior e fica irrequieto e infeliz. Um homem me procurou, sentindo-se desolado, degradado e pobre. A sua mulher estava interessada na ciência dos números e havia pedido que ele lesse. Parecia que o relatório não era muito favorável, pois ele disse: "Minha mulher diz que eu nunca serei ninguém pelo fato de eu ser um 2. Eu respondi: "Não me importa o que seja o seu número, pois você é uma ideia perfeita na mente divina, e nós pediremos o sucesso e a prosperidade que já foi planejada para você pela infinita inteligência." Fecha aspas. Em poucas semanas, ele havia conquistado uma posição invejável e 1 ano ou 2 mais tarde conseguiu brilhante sucesso como escritor. Ninguém consegue ter sucesso nos negócios a menos que ame
o seu trabalho. O quadro que o artista pinta por amor à sua arte se torna a sua maior obra. Ninguém pode atrair o dinheiro se o despreza. Muitas pessoas mantêm-se na pobreza ao dizerem: o dinheiro não significa nada para mim, e sinto aversão às pessoas que o têm. Esta é a razão porque muitos artistas são pobres. Sua aversão ao dinheiro os separa dele. Lembro-me de ter ouvido um artista dizer de um outro: ele não é um bom artista, ele tem dinheiro no banco. Essa atitude mental, claro, separa o homem de sua provisão. Ele tem de estar em harmonia com a coisa a fim de atraí-la. O dinheiro é como se fosse Deus em manifestação, na condição de libertação contra a falta e a limitação, mas deve sempre ser mantido em circulação e ser usado corretamente. Acumular e economizar reagem como cínica vingança. Isso não significa que o homem não deve possuir casas e terrenos, títulos e ações, pois o celeiro daquele que semeia o bem estará sempre cheio. Significa que o homem não deve acumular mesmo o principal, se uma ocasião advier, quando o dinheiro venha a ser necessário. Ao deixá-lo escapar sem medo e com alegria, ele abre o caminho para mais dinheiro chegar, pois Deus é a provisão infalível e inesgotável do homem. Esta é a atitude espiritual para com o dinheiro, e o grande banco do universo nunca falha. Vemos um exemplo do mal da acumulação na produção cinematográfica Greed, ganância. A mulher ganhou $5.000 na loteria, mas não queria gastá-los. Ela acumulou e economizou, deixou que o marido sofresse a morrer de fome, e no futuro ela teve de limpar o chão para poder ganhar a vida. Ela amava o próprio dinheiro e o colocou acima de qualquer coisa, e uma noite ela foi assassinada e lhe roubaram o dinheiro. Isso é um exemplo donde o amor pelo dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro, por si só, é bom e benéfico, mas quando usado com propósitos destrutivos, acumulado ou economizado, ou considerado mais importante do que o amor, traz a doença e a desgraça e a perda do próprio dinheiro. Siga as trilhas do amor e todas as coisas lhe serão acrescentadas, pois Deus é amor e Deus é a provisão. Siga o caminho do egoísmo e da ganância, e a provisão se esvanece, ou o homem se separa dela. Por exemplo, eu conheci o caso de uma mulher muito rica que acumulava suas rendas.
Ela raramente doava qualquer coisa ou valor, mas comprava e comprava coisas para ela mesma. Ela era louca por colares e uma amiga uma vez perguntou-lhe quantos ela possuía. Ela respondeu: 67. Ela os comprava e os guardava embrulhados em guardanapos. Se tivesse ela usado os colares, teria sido até justificável e legítimo, mas ela estava a violar a lei do uso. Seus armários estavam cheios de roupas que ela nunca usava e joias que nunca viram a luz do dia. Os braços da mulher foram gradativamente tornando-se paralisados, de tanto ela apegar-se às coisas, e posteriormente ela foi considerada incapaz de cuidar de seus negócios, e sua riqueza foi transferida aos cuidados de outras pessoas. De modo que o homem, na ignorância da lei, atrai a sua própria destruição. Toda doença, toda tristeza advém da violação da lei do amor. Os bumerangues de ódio, de ressentimento e de crítica regressam carregados de doença e mágoa. O amor parece quase uma arte perdida, mas o homem que conhece a lei espiritual sabe que ela deve ser reconquistada, pois sem ela ele se torna como metal que zune e pratos que tilintam. Por exemplo, tive uma aluna certa vez que me procurava todo mês a fim de lhe ajudar a livrar-se de certa consciência de ressentimento. Depois de algum tempo, ela chegou a ponto de ter ressentimentos contra apenas uma mulher, mas essa mulher a mantinha muito ocupada. Pouco a pouco, ela tornou-se equilibrada e harmoniosa, e um dia, todo o ressentimento havia se dissipado. Estou radiante, exclamando: você não é capaz de entender como eu me sinto. A mulher disse-me algo e, em vez de ficar furiosa com ela, eu fui carinhosa e bondosa, e ela me pediu desculpas e foi perfeitamente amável para comigo. Ninguém pode compreender a maravilhosa leveza que eu sinto por dentro. Fecha aspas. O amor e a boa vontade são inestimáveis nos negócios. Um dia uma mulher me procurou, queixando-se de sua patroa. Dizia que ela era fria e crítica e sabia que não a queria ocupando aquela função. Eu respondi: bem, saúde a divindade que há dentro da mulher e mande-lhe amor. Então ela disse: eu não posso, ela é uma mulher de pedra. Eu respondi: você lembra a história do escultor que precisou de um certo pedaço de mármore? Perguntaram-lhe por que precisava dele, e ele respondeu: porque existe um anjo no mármore. E dele o escultor produziu uma maravilhosa obra de arte. Eu disse: muito bem, eu vou tentar. Uma semana mais tarde,
ela voltou e disse: eu fiz o que você me sugeriu, e agora a mulher está muito bondosa e até levou-me para passear em seu carro. Fecha aspas. Às vezes, as pessoas ficam cheias de remorso por terem feito algo de maldoso a alguém, talvez há anos. Se o erro não puder ser consertado, os seus efeitos podem ser neutralizados, fazendo-se algo de bom para alguém no presente. Aspas. Pelo menos isso eu faço, esquecer aquelas coisas que ficaram para trás e tentar alcançar aquelas que estão diante de mim. Fecha aspas. A mágoa, o arrependimento e o remorso dilaceram as células do corpo e envenenam a atmosfera do indivíduo. Uma mulher certo dia pediu-me em profundo pesar: ajude-me a ser alegre e contente, pois minha mágoa me deixa tão irritada com os meus familiares que eu fico a produzir mais karma. Fecha aspas. Pediram-me para tratar de uma mulher que sofria pela morte de sua filha. Eu, então, neguei toda crença na perda e separação e fiz a afirmação de que Deus era a alegria, o amor e a paz no coração daquela mulher. A mulher recuperou-se imediatamente, mas enviou um recado pelo seu filho para que eu não fizesse mais nada, pois ela se encontrava muito feliz e isso não seria uma coisa respeitável da parte dela. Portanto, a mente mortal adora agarrar-se às suas crenças e arrependimentos. Conheci uma mulher que ficava gabando-se de seus problemas. Então, evidentemente que ela sempre tinha algum problema do qual se gabar. Uma ideia antiga era de que se uma mulher não se preocupasse com os seus filhos, ela não era uma boa mãe. Mas hoje em dia, sabemos que o temor maternal é responsável por muitas das doenças e acidentes que ocorrem na vida de seus filhos. Porquanto o medo retrata vivamente a doença ou situação temida, e esses retratos se concretizam, se objetivam, se não forem neutralizados. Feliz é a mãe que pode dizer sinceramente que coloca os filhos nas mãos de Deus e sabe, portanto, que eles estão divinamente protegidos. Uma mulher acordou de repente certa noite, pressentindo que seu irmão estava passando por um grande perigo. Ao invés de entregar-se às lágrimas, ela começou a fazer declarações de verdade, dizendo, aspas, o homem constitui uma ideia perfeita na mente divina e está sempre no lugar certo. Portanto, meu irmão está no lugar certo e está divinamente protegido. Fecha aspas. No dia seguinte, ela descobriu que o seu irmão havia estado bem próximo ao local em que uma mina explodiu, mas que escapou milagrosamente. Assim,
O homem é o protetor de seu irmão em pensamento, e todo homem deveria saber que aquilo que ele ama habita no lugar secreto do Altíssimo e abriga-se sob a sombra protetora do Todo-Poderoso. Aspas. Nenhum mal recairá sobre vós, e nenhuma praga se avizinhará de vossa morada. Fecha aspas. O amor perfeito elimina o medo. Aquele que tem medo não estará sendo perfeito no amor, e o amor é a realização da lei. A leitura é amadora por J. Carlos de Andrade e a publicação é exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Intuição ou orientação. Reconhece-o em todas as tuas veredas e ele dirigirá os teus passos. Não há nada que seja tão difícil de realizar para o homem que conheça o poder de sua palavra e que siga a sua intuição. Pela palavra, ele pode pôr em ação forças invisíveis e reconstruir o seu corpo ou remodelar os seus atos. É, portanto, da maior importância escolher as palavras certas, e o estudante deve escolher cuidadosamente a afirmação que ele desejar fazer para impulsioná-lo ao imponderável. Ele sabe que Deus é a sua provisão e que existe uma oferta para cada demanda e que a sua palavra enunciada torna possível essa provisão, essa oferta. Pede e dar-se-vos-á. O homem deve dar o primeiro passo. Aproxima-te de Deus e ele se aproximará de ti. As pessoas têm me perguntado com frequência sobre como reconhecer uma demonstração. Eu respondo: pronuncie a palavra e então não faça nada até que obtenha uma indicação definitiva, um sinal. Questione-a dizendo: Infinito Espírito, revelai-me o caminho, fazei que eu saiba se existe algo que eu tenha de fazer. Fecha aspas. A resposta virá através da intuição ou sinal, uma observação fortuita de alguém, ou uma passagem em um livro, etc. e etc. As respostas às vezes poderão ser assustadoras em sua exatidão. Por exemplo, uma mulher desejou possuir uma grande soma de dinheiro. Ela pronunciou as palavras: Infinito Espírito, abre o caminho para que isso me seja dado de imediato. Deixar que tudo que for meu por direito divino chegue a mim agora, em grandes avalanches de abundância. E aí ela acrescentou ainda: dai-me a indicação definitiva. Dizei-me se existe algo que eu tenha de fazer. Fecha aspas. E o pensamento
veio-lhe rapidamente: dê a um certo amigo que a havia ajudado espiritualmente a quantia de $100. Ela contou a uma amiga que lhe disse: espere até aparecer uma outra indicação antes de dar o dinheiro. Então ela esperou e naquele mesmo dia encontrou uma mulher que lhe disse: dei $1 para alguém hoje. Foi tanto para mim quanto seria para você dar a alguém o valor de $100. Fecha aspas. Aquela foi verdadeiramente uma indicação infalível, de modo que ela se apercebeu que estava certa ao doar os $100. Foi uma dádiva que provou ser um grande investimento, pois pouco depois daquilo, uma grande soma de dinheiro tornou-se disponível para ela de uma forma memorável. O doar pode abrir caminhos para o receber. No intuito de criar atividade, fazer movimentar as finanças, deve-se começar por doar. O dízimo, ou a doação de 10% de sua renda, constitui um antigo costume judaico e, com certeza, traz crescimento. Muitos dos homens mais ricos deste país têm sido dizimistas, e eu nunca soube de algum caso em que isso falhasse como uma forma de investimento. A 10ª parte vai-se embora e retorna abençoada e multiplicada. Mas a doação ou o dízimo devem ser feitos com amor e alegria, pois Deus ama aquele que doa com alegria. As contas devem ser pagas com alegria. Ao despojar-se de todo o dinheiro que sai, deve-se fazê-lo sem nenhum temor e com uma bênção. Essa atitude mental faz com que o homem seja o senhor do dinheiro. Este tem de obedecer àquele, e sua palavra enunciada então abrirá vastos reservatórios de riqueza. O próprio homem limita a sua provisão pela sua visão igualmente limitada. Às vezes, o leitor, ouvinte, tem uma grande percepção da riqueza, mas fica com medo de agir. A visão e a ação devem seguir de mãos dadas, conforme no caso do homem que comprou um casaco de pele. Uma mulher veio a mim e me pediu para indicar-lhe a palavra certa para se conseguir um emprego. Então eu pedi: Infinito Espírito, abre o caminho para que essa mulher encontre o emprego certo. Fecha aspas. Nunca peça simplesmente um emprego. Peça pelo emprego certo, o lugar já designado na mente divina, uma vez que esse será o único lugar que te dará satisfação. Então, eu dei graças de que ela já tivesse conseguido obter o emprego e que este se manifestaria para ela muito rapidamente. E muito cedo
foram-lhe oferecidas 3 ocupações, 2 em Nova York e uma em Palm Beach, e ela não sabia qual escolher. Eu lhe disse: peça por uma indicação definitiva. O tempo já estava se esgotando e ela ainda não havia se decidido quando um dia então me telefona dizendo: quando acordei esta manhã, eu pude sentir o aroma de Palm Beach. Fecha aspas. Ela havia estado lá antes e conhecia a sua fragrância de bálsamo. Eu lhe respondi: bem, se você pode sentir o aroma de Palm Beach desde aqui, esta é certamente a sua indicação final. Ela aceitou o emprego e o mesmo acabou se tornando um grande sucesso. Com frequência, as indicações aparecem naqueles momentos em que não se espera. Certo dia, eu caminhava rua abaixo, quando senti uma súbita vontade de ir a uma determinada confeitaria, que ficava a 1 ou 2 quadras dali. Minha mente da razão resistiu, argumentando: não há lá nada que eu possa querer. Contudo, eu havia aprendido a não dar aso somente à razão. Daí que eu me conduzi até a confeitaria. Olhei para todos os lados e realmente não havia lá nada que eu pudesse querer. Mas, ao sair, encontrei uma mulher em quem eu pensava com frequência. Ela estava precisando de ajuda e do tipo que eu podia lhe dar. E eu a ajudei. Muitas vezes saímos para um propósito, ou mesmo sem propósito, e nos defrontamos com outro. A intuição é uma faculdade espiritual que não se explica, pois ela simplesmente aponta o caminho. A pessoa sempre obtém uma indicação durante um tratamento. A ideia que daí advém pode parecer bastante irrelevante, mas alguns dos sinais de Deus são mesmo misteriosos. Certo dia, em sala de aula, eu ensinava que cada indivíduo receberia uma indicação definitiva. Uma pessoa veio a mim depois e disse: enquanto você fazia sua exposição, eu obtive a indicação de que eu deveria retirar minha mobília do depósito e tentar conseguir um apartamento. Fecha aspas. A mulher havia vindo para tratar de sua saúde, e eu então lhe disse que, ao conseguir a sua própria casa, a sua saúde melhoraria, e acrescentei: eu acredito que o seu problema, que é uma congestão, adveio do fato de estar longe de seus objetos, sua mobília. A congestão das coisas causa a congestão no corpo. Você violou a lei do uso e seu corpo está sofrendo a respectiva pena. Então, eu dei graças a Deus para que a ordem divina fosse restabelecida em sua mente, corpo e ações.
As pessoas pouco sonham de que os seus afazeres reajam sobre o seu corpo. Existe uma correspondência mental para cada tipo de doença. Pode uma pessoa receber a cura instantânea através da simples percepção de que o seu corpo constitui uma ideia perfeita na mente divina, sendo, portanto, íntegro e perfeito. Mas, se a pessoa continua com seus pensamentos destrutivos, usura, o ódio, o medo, a condenação, a doença reaparece. Jesus Cristo sabia que toda a doença vinha do pecado, mas admoestou o leproso depois da cura, para que fosse e não pecasse mais, para que algo pior não sobreviesse a ele. Assim, a alma do homem, ou sua mente subconsciente, deve ser lavada mais alva que a neve, para que se obtenha cura permanente. E o metafísico está sempre mergulhando fundo nessa correspondência entre o pensamento, a mente e o estado físico. Jesus Cristo disse: não condeneis, para que não sejais condenados. Não julgueis, para que não sejais julgados. Fecha aspas. Muitas pessoas já atraíram a doença e a infelicidade por condenarem outras pessoas, pois o que o homem condenar nos outros atrairá para si próprio. Por exemplo, uma amiga procurou-me em grande ira e sofrimento porque o seu marido a havia abandonado por uma outra mulher. Ela condenava a outra mulher e dizia continuamente: ela sabia que ele era um homem casado e não tinha o direito de aceitar as suas atenções. Eu respondi: pare de condenar a outra mulher. Ao contrário, abençoe-a e livre-se dessa situação. De outra forma, você estará atraindo a mesma coisa para si mesma. Fecha aspas. Ela fechou os ouvidos para minhas palavras e 1 ou 2 anos mais tarde, ela mesma tornou-se profundamente interessada num homem casado. Sempre que o homem critica ou condena, é como se ele pusesse a mão num fio desencapado, pois poderá esperar pelo choque. A indecisão constitui uma pedra no caminho de muita gente. A fim de contorná-la, enuncie as seguintes palavras repetidamente: eu estou sempre amparado sob a inspiração direta. Tomo as decisões corretas e rapidamente. Essas palavras impressionam o subconsciente e logo a pessoa se dá conta de que está acordada e alerta, dando os passos certos sem hesitação. Sempre achei destrutivo recorrer ao plano psíquico para orientação, já que esse é o plano de muitas mentes e não da mente única. À medida que o homem abre a sua mente para a subjetividade,
ele se torna um alvo de forças destrutivas. O plano psíquico é o resultado do pensamento mortal do homem e que está no plano dos opostos. Ele pode receber tanto mensagens boas quanto mensagens ruins. A ciência dos números ou numerologia e a leitura de horóscopos mantêm o homem no plano inferior, no plano mental, pois ambos tratam apenas dos caminhos kármicos. Conheço um homem que deveria estar morto já há alguns anos, de acordo com o seu horóscopo. Mas ele está vivo e é o líder de um dos maiores movimentos neste país, voltado ao desenvolvimento da humanidade. É preciso uma mente muito forte para neutralizar uma profecia do mal. O leitor, ouvinte, deve sempre declarar o seguinte: toda a falsa profecia se transformará em nada, e todo o plano que o meu Pai, que está nos céus, não tenha planejado, será dissolvido e dissipado, e somente a ideia divina agora passará a atuar. Fecha aspas. Contudo, se qualquer boa mensagem tiver sido dada de que a felicidade ou a riqueza estão por vir, aporte e espere, e ela se manifestará mais cedo ou mais tarde, através da lei da expectativa. A vontade do homem deverá ser usada para contrariar a lei do universo. Eu desejo que o desejo de Deus seja feito. É da vontade de Deus conceder a cada homem que seja feito todo o desejo correto de seu coração. E a vontade do homem deve ser usada para manter a perfeita visão, sem nenhuma hesitação. E disse o filho pródigo: levantarei e voltarei à casa de meu pai. Fecha aspas. Constitui, na verdade, muitas vezes um esforço da vontade o de abandonar as cascas e sujeiras do pensamento mortal. É tão mais fácil para uma pessoa normal ter medo do que ter fé. Assim, a fé constitui-se de um esforço da vontade. À medida que o homem se torna espiritualmente consciente, ele reconhece que qualquer desarmonia externa implica a correspondência da desarmonia mental. Se ele tropeça ou cai, ele pode saber que está tropeçando ou caindo em consciência. Certo dia, uma aluna caminhava pela rua a condenar alguém em seus pensamentos. Ela dizia mentalmente: aquela mulher é a mais desagradável que existe na terra. Quando subitamente 3 rapazes escoteiros precipitaram-se na esquina e quase a atropelaram. Ela não condenou os escoteiros, mas imediatamente clamou pela lei do perdão
e saudou a divindade naquela mulher. Os caminhos da sabedoria são os caminhos da gratidão, agradecimento, e todas suas veredas ficam em paz. Quando alguém faz seus pedidos com base nas leis do universo, deve estar preparado para as surpresas. Tudo parece dar errado quando, na realidade, está dando certo. Por exemplo, a uma mulher contaram que não havia perdas no pensamento divino. Portanto, ela não podia perder qualquer coisa que pertencesse a ela, que qualquer coisa que fosse perdida seria devolvida a ela, ou ela receberia o seu equivalente. Muitos anos antes, ela havia perdido $2.000. Ela havia emprestado dinheiro a um parente durante toda a sua vida, mas aquele parente havia morrido sem fazer qualquer menção àquilo em seu testamento. A mulher, então, ficou ressentida e furiosa, e já que ela não tinha nada escrito sobre a transação, ela nunca recebeu o dinheiro. Então, ela resolveu negar aquela perda e começou a coletar os $2.000 a partir do Banco do Universo. Ela teve que começar por perdoar a mulher, uma vez que o ressentimento e a falta de perdão fecham as portas desse maravilhoso banco. Ela fez esta declaração: eu nego a perda, pois não existe perda para a mente divina. Portanto, eu não posso perder os $2.000 que pertencem a mim por direito divino. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Fecha aspas. Ela morava em um apartamento que se encontrava à venda, e no contrato de aluguel havia uma cláusula que dizia que, se o apartamento fosse vendido, os inquilinos teriam que desocupá-lo dentro de 90 dias. De repente, o senhorio quebrou o contrato e aumentou o aluguel. Novamente, a injustiça estava em seu caminho, mas desta vez ela não se deixou perturbar. Ela abençoou o senhorio, dizendo: já que o aluguel subiu, isso significa que eu estarei tanto mais rica, pois Deus é a minha provisão. Fecha aspas. Novo contrato foi feito para o aluguel aumentado, mas por algum engano divino, a cláusula dos 90 dias foi esquecida. Logo depois, o senhorio conseguiu vender a casa. Por conta do engano cometido no novo contrato, os inquilinos puderam continuar por mais um ano. O agente imobiliário ofereceu a cada inquilino $200 no caso de desocupação do imóvel. Várias famílias se mudaram. 3 permaneceram, inclusive a mulher. 1 mês ou 2 se passaram e o agente reapareceu. Desta vez,
ele disse à mulher: a senhora quebraria o contrato pela soma de $1.500? Passou-lhe rapidamente pela cabeça: aqui vem os $2.000. Ela se lembrou de haver contado a amigas sobre a casa. Vamos todos agir juntos, se algo mais for dito sobre sairmos. Então, a sua indicação foi a de consultar as amigas. Essas amigas disseram: bem, se eles lhe ofereceram 1.500, certamente vão lhe dar os $2.000. Assim, ela acabou recebendo um cheque de $2.000 por desistir do apartamento. Isso significou, certamente, uma obra memorável da lei, e a aparente injustiça significou meramente a abertura de caminhos para sua demonstração. Isso provou que realmente não existe perda, e quando o homem assume o seu papel espiritual, ele colhe tudo aquilo que a ele pertence a partir deste grande reservatório do bem. Eu vos restaurarei os anos que os gafanhotos comeram. Os gafanhotos são as dúvidas, os medos, os ressentimentos e arrependimentos do pensamento mortal. Esses pensamentos adversos, por si só, roubam ao homem, pois nenhum homem se dá senão a si mesmo, e nenhum homem rouba senão de si mesmo. O homem está aqui para provar a Deus e para testemunhar sobre a verdade. E ele somente pode provar a Deus ao fazer-se plenitude a partir do nada e ao fazer-se justiça a partir da injustiça. Aspas. Provai-me agora por este meio, disse o Senhor a seus anfitriões. Eu vos abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos tamanhas que não haverá espaço para recebê-las. Fecha aspas. Caros inscritos no canal, este é o término da terceira parte nesta leitura de O Jogo da Vida. Aguarde para breve a continuidade desta leitura. Muito obrigado por se inscrever no canal, pois é de graça. Muito obrigado por deixar seu comentário e o like na publicação como apoio. Até breve.